E aí a regra 21 nos diz que o e.addr, quando ele é um identificador, é o próprio identificador. Então aqui, e.addr, e.a, vai ser igual a x. Terminado isso, nós voltamos e vamos para cá, aqui, onde vai ser executada a ação semântica da produção 17. O que a ação semântica da produção 17 nos diz? Ó? Emite, ou seja, vamos gerar um código. Então aqui vai ser um emite. Qual é a próxima linha que nós vamos gerar? É a linha 7, né? A gente tinha visto anteriormente ali. Então, se eu vou gerar a linha 7, ó, a minha variável next instruction agora não é mais 7, é 8. A próxima instrução vai estar na linha 8. E a questão aqui é, qual é o comando que nós vamos colocar na linha 7? Vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar esse top get aqui, é simplesmente para buscar da tabela de símbolos, né? Como a gente não está usando, então, é o próprio ID. Qual é o ID que nós estávamos vendo aqui? O nosso ID a gente viu que é o A, tá aqui. Então ele simplesmente vai escrever aqui, ó, A, deixa eu puxar de volta, igual o e.addr. Quem é o e.addr? Vamos ver aqui, ó. O e.addr é o x. Então ele vai escrever que A é igual a x. E a próxima linha, né, essa linha em branco representa a variável next instruction. Qual é a próxima instrução que eu vou escrever? Então nós terminamos a execução aqui da ação semântica da produção 17. Voltamos para cá. Próximo símbolo é um ponto e vírgula, que é um terminal. Ponto e vírgula, que é um terminal. E aí, com isto, nós vamos, depois do ponto e vírgula, executar a instrução da produção 5. Quem é a produção 5? A produção 5 é aquela produção onde nós derivamos o S por A. Aqui é bem simples, ó. Só tem um atributo que chama-se nextList, que seria a instrução que vem depois, tá? E aí, quando a gente define por uma atribuição, a gente atribui null para este valor. Então, aqui, ó, o S1, deixa eu puxar aqui, ó. O S.nextList, eu vou abreviar como S.nl, recebe null. S1.nl recebe null. Lembrando, por que aqui é S e aqui é S1? Porque aqui o S representa o pai da regra, quem foi derivado. E aqui no nosso caso, quem foi derivado foi o S1. Certo? Finalizado isso, nós voltamos para cá, para o N. E aí aqui nós vamos fazer a derivação do N. O N ele é semelhante ao M, ó. Ele vai ser derivado por epsilon. Então vamos puxar isso aqui para cá. E quando eu derivo o N por epsilon, ó, eu tenho duas instruções a serem executadas, né? Duas ações a serem executadas aqui. Uma me diz que o n.nl, tá? O atributo nextList, então vamos pôr aqui, ó. n.nl vai ser igual, onde estamos? Aqui. A uma lista com o next instruction. A gente viu agora mesmo que o next instruction é 8. Então o NL dele aqui vai ser 8. E também nós vamos dar um emit aqui, ó. Vamos dar um emit na próxima instrução, no caso que vai ser a instrução 8, tá? Então esse emit o que vai fazer? Ele vai escrever lá goTo espaço em branco. Então vamos pôr goTo espaço em branco. E aí, como nós geramos uma nova instrução, né, a próxima instrução que vai ser digitada vai estar na linha 9. Então, a nossa variável next instruction aqui não é mais 8, agora ela passa a ser 9. Dando sequência aqui, ó, terminamos de processar o N, vamos para o próximo símbolo que é o else. Então, else é um símbolo terminal. Vamos voltar aqui na lista de tokens, comparamos o else também. Bem, então depois de verificar o else aqui, né, aí nós temos na nossa lista o M2. Na lista não, desculpem, aqui na árvore o M2. Então vamos ver
Aqui pelo nosso esquema de tradução, a gente já viu que o M é derivado sempre por uma cadeia vazia, e aí nós temos uma ação semântica. Então aqui nós vamos colocar o epsilon, e aqui vamos colocar a ação semântica da instrução 6, né, que diz o quê? Ó? Diz que o m.i recebe o next instruction. Então, m2.i recebe o next instruction. A gente já tinha calculado, nós só vamos relembrar aqui, o next instruction está em 9. Então, voltando aqui, o m2.i vai ser igual a 9. E aí agora nós chegamos no S2. O que é o S2? O S2 é o comando que vai estar depois do else. Então a gente sabe que qualquer S, né, qualquer não terminal S, pode ser derivado por if, while, etc., ou por atribuição, que é este caso aqui. Então nós vamos puxar aqui, ó. Deixa eu dobrar melhor para caber aqui. O S vai ser derivado usando a produção 5 por uma atribuição. Então eu vou puxar isto para cá. O S vai ser igual a... Opa, que não é S, né? O S2 está sendo derivado por A, ponto e vírgula, e uma ação semântica referente à produção 5. E uma ação semântica referente à produção 5. Vamos derivar o A, né? Como o A é um não terminal, precisa ser derivado. O que é o A? O A nós temos então aqui que o A é uma atribuição, que é um ID que recebe uma expressão e mais uma ação semântica. Então, o A vai ser derivado por ID igual a E. ID igual a E e mais uma ação semântica que está aqui, ó, que é a ação semântica da produção 17. 17. Muito bem, ID é um símbolo terminal, vamos para a lista de tokens. Então, vamos virar aqui a nossa folha, lista de tokens está aqui, próximo símbolo da lista de tokens é o A. Então, ok, este ID aqui é o A. Depois do ID vem o igual. Igual é um terminal, vamos para a lista de tokens novamente. Na lista de tokens temos um igual. Ó. Então, igual, fechou. Igual a uma expressão. Essa expressão nós já vimos que pode ser soma, negativo, identificador, número entre parênteses, né? Expressão entre parênteses ou número. Se a gente olhar aqui na nossa lista de tokens, ó, o que nós temos aqui? Essa expressão vai ser simplesmente um A que recebe um Y, um identificador. Então, da mesma forma que nós fizemos na outra atribuição, nós vamos derivar esse E aqui por um identificador usando a produção 21. Então, esse E vai ser um ID, e sempre que a gente deriva E por ID, eu tenho aqui a regra da produção 21. Este ID é quem? Como ele é um símbolo terminal, vamos na lista de tokens. Próximo símbolo da lista de tokens, Y. Então, está aqui, Y. Então, este ID vai ser um Y, e aí a regra nos diz que o E.addr é o próprio identificador. Então, E.a vai ser o próprio identificador, que é o Y. Feito isso, nós voltamos para cá e vamos para a produção 17. O que a regra da produção 17 nos diz? Ó? A ação semântica da produção 17. Ela manda fazer um emit. Então, nós vamos gerar um comando. Esse comando é o 9º comando da nossa... Então, emit 9. Vamos ver o nosso código aqui, ó. Nós já temos até a linha 8, agora vamos gerar a linha 9. O que nós vamos pôr nesse emit? Emit vai ser o id.lexema, né? O id que a gente derivou aqui, ó. O id é o A, igual ao e.addr. Então, A igual a e.addr, que é Y. Então, vai ser A igual a Y. A linha 9 vai ser A igual a Y. E o next instruction, a próxima instrução que eu vou gerar, vai estar na linha 10. Com isso, vamos voltar aqui onde a gente está controlando. A variável next instruction não é mais 9. Agora, essa variável passa a receber 10. Terminado isso, ó, nós voltamos aqui para o A.
Depois do A nós temos um ponto e vírgula, então é um símbolo terminal. Vamos ver, o programador colocou ponto e vírgula, colocou. Né? Aqui, por exemplo, se ele esquecesse um ponto e vírgula, daria um erro sintático, né? Então ele pararia a análise aqui. E depois disso nós temos a regra de a ação semântica da produção 5. Produção 5, a ação semântica só diz o quê? X.nextList, ou NL, como a gente está abreviando, é nulo. Então vamos por aqui. Quem é o S? É o S2, porque eu derivei S2. Ponto NL vai ser igual a nulo. Perfeito. Terminado isso, nós voltamos para cá. Só para vocês entenderem bem onde nós estamos, nós estamos terminando a derivação do comando if como um todo. Já fizemos o teste lógico aqui, já vimos o S1, agora vimos que é a parte do comando executado dentro do if. Agora vimos o S2, que é a parte dentro do else. E vamos executar a ação semântica lá da produção 2. Então a gente está nesse ponto aqui. Vou dobrar novamente. O que a produção 2 nos diz? Vamos lá. Função backpatch. Vamos pegar o b.trueList, né, o b.t, e vamos inserir o m1.instruction. Então a primeira coisa a descobrir é quem é o b.t. Então nós vamos ter que abrir novamente aqui para ver na árvore. O b.t está aqui, O b está aqui, o b.t está aqui, 1 e 5. Então eu vou ter que ir lá na instrução 1 e na instrução 5, é o que está dizendo aqui. Vai pegar as linhas que estão no b.t, que é 1 e 5, e colocar o valor m1.instruction. O m1 está aqui em cima, m1.instruction é 7. Então, resumindo, linha 1 e linha 5 vão receber o apontador para 7. Linha 1 e linha 5 vão apontar para 7, certo? Então, resolvido esta primeira parte aqui. Agora nós vamos fazer executar novamente a função backpatch, pegando o b.falso. Quem é o b.falso? Está aqui, 4 e 6. E quem que nós vamos colocar nele? O m2.instruction. Quem é o m2.instruction? 9. Então, linha 4 e linha 6 recebe 9. Linha 4 e linha 6 recebe o 9. Feito isso, nós vamos executar as próximas ações. Aqui, ele cria uma variável temp. Então, deixa eu puxar isso para cá para aparecer aqui no vídeo. Então, nós temos uma variável temp. O temp é simplesmente a junção das listas S1NL e NNL. Então, vamos ver aqui, Quem é o S1NL? É nulo, tá aqui. Quem é o NNL? 8. Então, a junção do nulo com 8, por enquanto, o nosso temp tem 8. E embaixo, a gente está calculando que o S.NL, então, o S.NL, vai ser a junção da lista temp que a gente fez ali, 8, com o S2NL. O S2NL está escondido aqui no cantinho, mas ele também é nulo, S2NL é nulo. Então ele vai juntar o 8 do temp com nulo, então o SNL é 8. Percebam que aqui ele usa essa variável temp porque a função merge ela só permite juntar duas listas. Então, como é que eu quero juntar 3, que é o S1, o N e o S2, então ele junta duas primeiras e joga no temp, pega o temp, junta com a terceira e joga ali, tá? Então a variável temp depois ela é descartada. Bem, com isso nós terminamos a execução da ação semântica aqui da produção 2. Voltamos aqui para cima, que foi quando nós derivamos o L por S. Percebam que ficou pendente aqui, a ação semântica da produção 9. Então vamos procurar aqui a ação semântica da produção 9. Quando eu derivo um L por um S, eu digo que o L.nextList vai ser igual ao S.nextList. O S.nextList a gente viu que é 8. Então, basicamente aqui, o L1, que foi o que eu derivei por S,
ponto .nextList, né, ponto .nl vai receber 8. Terminado isso, vamos para o símbolo do lado, M. Já derivamos o M várias vezes, então o M é um cadeia vazia, o epsilon, e esse M, ó, daí tem uma ação semântica aqui, que o M.instruction é igual ao next instruction. Então, o M.i é o next instruction, que no momento é 10, porque nós já geramos 9 instruções, então a próxima instrução vai ser a instrução 10. Feito isso, nós temos que derivar esse S. Esse S aqui vai ser quem? Esse S, ó, é todo, vamos olhar aqui em cima que é mais fácil, é toda a atribuição que está depois do if. Ou seja, é um comando que vem depois do if. Então, nós vamos ter que derivar este S aqui pelo comando que vem depois do if. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou puxar este S. Vou dobrar aqui. Vamos puxar este S aqui para baixo, ó, tá? Para ficar mais fácil da gente se achar. E aí nós sabemos que o S ele pode ser o if, o while, qualquer comando ou atribuição. Nós já fizemos isso para os outros comandos. Então o S vai ser derivado usando a produção 5 por um A, um ponto e vírgula e a ação semântica correspondente à ação 5. Ó. É o que está mostrando aqui em cima. Opa, sumiu, está aqui. A, ponto e vírgula e a ação semântica do 5. Agora nós temos que derivar o A. Nós já vimos também que o A é o quê? O A ele pode ser, é a única opção que ele tem. É um ID que recebe uma expressão. Então, este A aqui, ó, vamos fazer desta maneira. Então, tá aqui, ó. O A vai ser um ID que recebe uma expressão e aqui toda a ação semântica da produção 17. Então, vai ficar aqui pendente. Muito bem. ID é um símbolo terminal. Vamos comparar com a lista de tokens. Lista de tokens está aqui. Ó. Qual é o ID que eu tenho? É o B. Então, este ID daqui é o B. Atribuição, símbolo da terminal, compara na lista de tokens. Ok, também. Agora nós temos aqui a expressão. Nós já vimos que a expressão pode ser só um identificador, só um número que nós já usamos e uma soma. Neste caso, o nosso comando lá ele tem uma soma, então nós vamos derivar usando a regra 18, usando a produção 18. Então, o E, ó, ele vai ser um E1, tá aqui, mais um E2, e mais um conjunto de... uma ação semântica, né, da produção 18. Agora sim, lembrando que esse comando aqui, esse comando é esse aqui, ó, B é igual a 10 mais A, tá? Então, a primeira expressão, o que vem antes do mais? É 10 mais A. Então, o E1 vai ser derivado por um número, ó. O E1 vai ser um número. Quando eu derivo o E1 por número, o E1.A é o próprio número, né? Então, esse número, como é um terminal, eu vou comparar na lista de tokens. Cadê a lista de tokens? Está aqui do lado, ó. Número 10. Então, este número aqui é o 10 e essa expressão aqui é o 10. Feito isso, vamos por mais. Mais é um símbolo terminal, vamos na lista de tokens, temos um mais. Ok? Aqui, ó, o próximo símbolo é o A, certo? Tá escondidinho aqui embaixo, ó. Então, esse E2 vai ser derivado por quem? O E2 vai ser derivado por um identificador. E aí, quando a gente deriva um E por um identificador, a gente usa a regra 21, né? Então, aqui é a regra 22 do número, eu esqueci de anotar, mas só para ficar claro, ó, quando eu derivo um E por um número, usamos a regra 22, aqui está a ação da 22. Aqui por um ID, vamos usar a regra 21. Esse ID a gente já viu lá que ele é o ID A. Então, vou comparar na lista de tokens.
lista de tokens está correta, é o A. Então, desta forma, pelo que diz o nosso esquema de tradução aqui, quando a gente deriva um E por um ID, o E.addr é o próprio ID. Então aqui, ó, E2.A vai ser o próprio identificador A, própria variável A. Feito isso, nós vamos voltar aqui, ó, já derivamos, para a ação semântica da produção 18. O que essa ação semântica nos diz? Ó? Que o E.addr, o addr do pai da regra, vai ser uma nova variável temporária. Esse newtemp cria uma nova variável temporária. Então, o E.A vai ser igual a T1, primeira variável temporária que o nosso compilador criou. E depois disso, ó, ele vai dar um emit, ele vai gerar uma nova instrução. Então, aqui vai ser um emit 9, tá? Então, tudo isso aqui está na ação semântica da produção 18. Opa, 9 não, desculpem, 10. Já é a 10ª instrução que nós estamos gerando. Qual é a instrução que ele vai gerar aqui, ó? A instrução 10 nos diz que é o E.addr. Acabamos de calcular o E.addr, que é o T1. Então, aqui vai ser T1 igual E1.addr. Ó. E1.addr é o 10. Vai ser igual a 10 mais, tá aqui, E2.addr. O E2.addr a gente viu que é a variável A. Então, tá aqui. T1 é igual a 10 mais A. Como nós geramos uma instrução, o nosso próximo next instruction, né, a próxima instrução a ser gerada é a 11. Então, vamos atualizar isso aqui para a gente não se perder. Ó. Então, agora a nossa variável next instruction é 11. Então, com isso, nós terminamos a execução das ações semânticas aqui, ó, da produção 18. Feito isso, nós voltamos para cá. Aí nós vamos executar a ação semântica da produção 17. O que a produção 17 nos diz? Ó? É um novo emit. Então, nós vamos gerar agora aqui, ó, emit a instrução 11. Vamos gerar a linha 11. E o que essa linha 11 tem? Ela vai ter, pela regra 17, né? Vamos pegar o ID. Qual é o ID que nós temos aqui, ó? Neste nível, o ID é o B. Então, a nossa linha 11 vai ser B, que recebe o E.addr. Então, B que recebe... Quem é o E.addr? Nós já vimos, acabamos de calcular, ó. É o T1. Então, B recebe T1. Então, percebam que ele calculou 10 mais A e jogou numa variável T1 e depois jogou o T1 em B. Como eu comentei no vídeo lá sobre a parte teórica, é normal ele fazer dessa forma e depois o otimizador de código vai juntar as coisas novamente, né? Porque isso aqui é desnecessário. O B, sendo 10 mais A, ele não está violando nenhuma regra do código de 3 endereços. Terminado isso aqui, ó, nós já fizemos a regra 17 e voltamos para o A. O que vem depois? Ponto e vírgula. Então, é um símbolo terminal, vamos na lista de tokens. Ó. Percebam que deu certo. Nosso programa está sintaticamente correto, né? Pelo menos por enquanto, tudo que o programador fez está certo e chegamos ao final da lista de tokens. Mas precisamos chegar no final da árvore também. Aí, no retorno, nós temos aqui a ação semântica da produção 5. A ação semântica da produção 5, ó, só diz que o s.nl, né, next list, é nulo. Então, vamos pegar aqui, ó. S, porque é o S que nós derivamos lá de cima, .nl vai ser igual a nulo. Voltando para cá, voltando para cá, vamos abrir a nossa folha aqui. Percebam que nós já construímos quase que a nossa árvore completa. Está faltando apenas a execução da ação semântica da instrução 8. Então, vamos retornar aqui. Instrução 8. A instrução 8 é aquela produção 8, na verdade, né? Não instrução, e sim produção 8. É a produção que deu a recursividade para que permitisse que eu tenha mais de um comando. O que esta instrução aqui manda a gente fazer? O que essa ação manda a gente fazer? Um backpatch, tá? No L1.nextList. Então, nós vamos ter que descobrir quem é o L1.nextList. Vamos voltar aqui, ó.
L1.nextList está aqui, ó, 8. Então eu vou mexer lá no 8. E o que eu vou colocar lá no 8, ó? No L1.nextList, que é 8. Eu vou colocar o m.instruction. Quem é o m.instruction? 10. Então isso quer dizer que na linha 8 eu vou colocar o número 10. Então eu vou vir aqui, na linha 8 eu vou colocar o número 10. Tá aqui. Além disso, ela nos diz que o L.nextList é igual ao S.nextList. O S.nextList a gente viu que é nulo. Aqui do lado, ó. Tá? Então, o L.nextList é igual a nulo. O que quer dizer esse nulo aqui, ó? Quer dizer que não tem mais comando nenhum, que o nosso programa terminou. Tá? Não vem nenhum comando na sequência das instruções que nós fizemos. Agora, para a gente ver se funcionou tudo isso que nós fizemos, vamos comparar o nosso código intermediário, a lógica dele, com a lógica do enunciado, né, ou do código-fonte que nós tínhamos aqui. Ó. Percebam, se o x for menor que 100, ou tudo isso aqui. A gente sabe que se a primeira parte do ou for verdadeira, o resultado do ou como um todo vai ser verdadeiro. Então eu nem preciso testar o resto. É isso que ele está fazendo aqui. Ó. Se o x for menor que 100, vai para onde? Para a linha 7. O que diz a linha 7? A recebe x. Então tá aqui. Ó. Ele já vai fazer o a igual a x, ele nem testa o resto. Agora, se isso for falso, aí ele vai para a linha 3. Ó. A linha 3 vem para cá. O que ele vai fazer na linha 3? X maior que 200. Só porque agora aqui eu tenho um e. Então, para que eu ainda consiga entrar sabendo que isso aqui é falso, ó, certo? Se isso aqui for falso, para eu entrar no if, esses dois vão ter que ser verdadeiros, tá? Então é isso que ele faz aqui, ó. Se o x for maior que 200, ele vai para a linha 5. Para quê? Para testar se o x é diferente de y. Aí, se o x for maior que 200, vem para 5. Se o x for diferente de y, vai para 7. Aí ele entra aqui. Agora, se porventura o x não for maior que 200, né? Se essa comparação for falsa, ele nem precisa testar isso, porque ele já sabe que o resultado total vai ser falso. Então, se o x não for maior que 200, né? Que ele não vai executar esse goTo, ele vem para cá e daí ele dá um goTo 9. O que é o goTo 9? Ó? É o a igual a y, que é o else que estava aqui. Agora, vamos supor que o x seja maior que 200, então ele vai para a linha 5. Se o x for diferente do y, ele vai para 7 e executa o a igual a x. Agora, se o x não for diferente do y, ó, ele vai para a linha 9, que executa o a igual a y. Caso ele execute o a igual a x aqui, né, vindo por qualquer um desses pontos aqui, se ele conseguir, resumindo, se ele entrar no if, né, ele executa aqui, ó. Aí aqui tem um goTo para 10. O que faz esse goTo igual a 10? Ele pula a execução do a igual a y, ou seja, ele pula o else, porque ele já executou o if. E aqui no final, independente dele ter entrado no if e pulado para 10, ou ter vindo direto, pulado o if e executado o else, aí ele vai executar que o T1 é 10 mais A e o B é igual a T1. Então, o código intermediário gerado ele está correto, né? Seguindo a mesma lógica que está aqui. Então, eu sei que o vídeo ficou bastante longo, né? Mas não tinha como a gente fazer esse exercício de uma maneira mais rápida para vocês entenderem o processo como um todo. Eu vou tirar agora duas fotos, uma da árvore completa e outra do código intermediário, para que assim, quando vocês vão assistindo os vídeos, se vocês quiserem ver algum detalhe, dar um zoom, vocês conseguirem visualizar melhor aqui nas fotos do que no vídeo. Até mais!